Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Dentro desse nosso estudo de matrizes que estamos tendo, né, nós vimos que qual é a nossa definição do determinante, como que a gente calcula entre um ordem 2, um ordem 3, né, até o ordem um, que é o mais difícil de todos. Estou brincando, né? Nosso simples elemento aí já é o nosso determinante. Mas o que acontece quando nós temos matrizes um pouco maiores, né? Uma ordem 4, por exemplo, né? Para isso, a gente tem alguma certa recorrência, né, do que fazer quando a gente se depara com coisas desse tamanho. Eu vou mostrar aqui para você, mas é pouco provável que você se depare com isso daí em algum vestibular. A menos que seja algo bem específico, né, das provas militares, ou algo bem específico aí do nosso respectivo edital, né, do vestibular que você vai prestar. Porque são questões que demandam bastante tempo, né, bastante cálculo, desenvolvimento. É muito bom para praticar, porque uma vez que você desenvolve a etapa das matrizes que nós vamos ver agora, que são matrizes um pouquinho maiores, qualquer outro tipo de matriz que você desenvolver vai ficar um pouco mais simples. Então hoje nós vamos ver o nosso pequeno, lindo mundo das matrizes de recorrência e finalmente o nosso teorema de Laplace, né? O que ele fala aí pra gente sobre as nossas matrizes e como que ele consegue fazer uma certa facilidade que a gente tem então dentro dos nossos determinantes, né? Então vamos lá, vamos começar aí com a nossa matriz de recorrência, né, que a gente consegue calcular o determinante. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho aí, então, sobre o que é o determinante por recorrência. Eu vou falar sobre o que é o cofator, assim, né? O que é a matriz dos cofatores para a gente poder integrar, né? Quais são as etapas que a gente tem, como que a gente retira elementos, como que a gente cria uma matriz menor, então, para poder tentar fazer esse cálculo. E o nosso teorema de Laplace, né? Um exemplo utilizando uma linha e um exemplo utilizando a coluna. Eu peguei dois exemplos um pouco mais simples para que a aula não fique extremamente extensa, né? Mas caso a gente veja aí assim, né, que o tempo está ficando muito extenso, eu tento dar uma reduzida para mostrar para você qual é a grande ideia, né, sobre os nossos resultados do nosso teorema de Laplace. Porque matrizes você viu, né? Uma 3 por 3 já demanda um pouquinho de tempo de cálculo. Então, uma 4 por 4, por exemplo, já é um cálculo um pouquinho maior. Então, vamos lá. Vamos passo a passo aqui tentar integrar. Primeiro, o que é uma matriz por recorrência, né? A gente fala que é uma matriz por recorrência porque a gente consegue integrar isso para qualquer tamanho de matriz que a gente tenha, contanto que seja feita as mesmas etapas. A gente vai reduzindo em matrizes cada vez menores. Isso é uma recorrência, uma repetição que nós vamos desenvolvendo. O que fazer, né, quanto a isso? A ideia é a gente pegar um certo complemento algébrico, a gente pega um número que vai completar aquela nossa integração que temos entre as diagonais principais e as secundárias da matriz para poder encontrar o nosso determinante. Quando a gente quer encontrar um determinante desse tipo, aí o ideal a gente faz aqui, né, por recorrência. Ela demanda mais tempo, só que ela é meio que garantida, porque a gente reduz o grau da nossa matriz até chegar em uma matriz que nós sabemos calcular, por exemplo, pelo método de Sarri. Então a ideia é, se nós temos uma matriz de ordem n maior ou igual a 2, então, e o nosso determinante, né, m, então acontece o seguinte. Se nossa matriz n, aqui eu coloquei até, eu apelei aqui, né, uma matriz assim de ordem n mesmo, né, nós não sabemos, né, aqui ó, nós estamos na nossa coluna n e linha n aqui, né, então nós temos n aí. Nós definimos que o nosso determinante, então, ó, aqui eu estou tentando integrar, né, o nosso determinante para esses casos desses caras, né. O que a gente faz? Nós queremos pegar, por exemplo, a nossa primeira coluna. A minha primeira coluna, eu vou analisar ela a partir do meu cofator. Então, analisando a primeira linha e a primeira coluna, olha só, quem é o elemento que eu consegui circular aqui em ambos, né? Como se fosse um diagramazinho de Venn, né? Quem é que está aqui nessa interseção entre essa seleção? Nós estamos exatamente na nossa primeira linha, primeira coluna. Isso faz com que todo o resto aqui se torne uma matriz em que eu tenho que calcular o determinante. E é isso que a gente vai fazendo a recorrência. Então, ó, eu pego o primeiro elemento da primeira linha da primeira coluna e vou multiplicar a matriz resultante em que gerou, retirando a primeira linha total, retira todo mundo, retira todo mundo. Eu faço esse elemento e multiplico pelo determinante do que vai ser gerado pelo quadradinho aqui. Aí eu continuo, né? Aí eu faço isso. Deixa eu só apagar para evitar a poluição aqui para você conseguir visualizar tudo. Aí eu faço isso agora para a minha, por exemplo, para a minha segunda linha e primeira coluna. Então eu seleciono esse carinha aqui. Selecionando esse carinha, então ó, eu vou retirar toda a minha linha e toda a minha coluna. Toda ela, toda ela. Esse carinha
é o meu cofator. Ele é o cara que eu vou fazer então o seguinte, eu vou pegar esse elemento e multiplicar pela matriz do que sobrou. Ah, Franco, mas o que sobrou? Olha só, aí tem que tomar cuidado. Sobrou esse pedacinho aqui de cima e sobraram os pedacinhos daqui de baixo. A gente forma uma nova matriz para formar o determinante dela aqui também. E a mesma coisa vai acontecer na terceira linha, na quarta linha, na quinta linha, até na nossa enésima linha. O que vai acontecer na nossa enésima linha? Na nossa enésima linha, nós vamos selecionar da nossa primeira coluna, vamos pegar o nosso último elemento, da última linha. Então, ó, olha lá, de novo, né? Nós temos o nosso AN1 aqui, né? Nós temos da linha N da coluna 1. Então, esse cara, aí nós vamos retirar todos os elementos da primeira linha, todos os elementos da nossa linha N, vai sobrar todos os elementos que estão aqui. E a gente calcula essa matriz. Tá. Isso fica fácil quando a gente tenta integrar, né? Eu vou te mostrar um exemplozinho, quando a gente tenta integrar para matrizes um pouco menores, né? Então, o determinante que a gente tem dessa ordem, né, é uma matriz de ordem ou igual, não, desculpa, né, de ordem n maior ou igual a 2, ou seja, ela funciona muito bem quando a gente tem matriz ordem 2, ordem 3, ordem 4. Mas bem, ordem 2 a gente sabe como faz, ordem 3 a gente sabe como faz. Dá um pouquinho de trabalho, mas não é algo muito absurdo. Então, o ideal é você utilizar em matrizes maiores, normalmente ordem 4, ordem 5. Para você que vai estudar, né, introdução à álgebra linear ou álgebra linear, aí essa partezinha é interessante para você verificar os sistemas lineares que estão sendo integrados, né, como fazer o determinante desses caras. Então, é a soma dos produtos e elementos da primeira coluna pelos respectivos cofatores. Então, para a gente, então, né? Vamos lá, vamos tentar ver aqui como que funciona. Olha só, eu coloquei aqui um exemplo de uma 2x2 e uma 3x3. Para a gente, então, ó, se a gente pega, olha só, o meu cofator, eu tenho a minha primeira linha e a minha primeira coluna. Então, eu vou pegar aqui, ó. Esse carinha, então, é o elemento escolhido. Olha lá, ele está agora aqui, nosso A, vezes... Qual é a matriz resultado que sobrou aqui? É só o meu elemento D. Tudo bem, mas deixa ele ali. Aí, de novo, eu vou continuar a minha seleção, né? Chegamos nesse primeiro resultado aqui, ó. Eu vou deixar esse resultado aqui. Vou pegar minha borrachinha para a gente poder apagar. Passo a passo, matriz dos cofatores, tá? Aí, logo depois, nós vamos pegar... Não é? Eu não escolhi a minha primeira coluna, então quer dizer que agora eu vou pegar, então. Na minha primeira coluna, vou selecionar a minha segunda linha e estamos ainda na nossa primeira coluna. Olha lá, o meu elemento C. O meu elemento C ele vai ser multiplicado por quem? Quem que sobrou aqui para gente é a nossa matriz formada pelo elemento B. Beleza? Temos esse pedaço aqui. O que isso quer dizer? Aqui que vem o negócio. A nossa matriz dos cofatores ela é gerada por causa do determinante entre as principais e as secundárias, aquela multiplicaçãozinha. Isso gera um problema para a gente, porque a gente tem a troca dos sinais, né? Porque nem nas principais nós temos sinal positivo e nas secundárias nós temos um sinal negativo. Então, para corrigir isso, a gente tem uma certa formulazinha, olha só. Nosso elemento ele vai ter sinal sempre igual ao seguinte, ó. O nosso A vezes, vamos ter o menos 1 elevado à sua linha mais coluna. Eu vou colocar I mais J, tá? Nós selecionamos primeira linha, primeira coluna, quer dizer que nós temos 1 mais 1, quer dizer que isso é igual a 2. Então, o nosso sinal será A vezes menos 1 elevado ao quadrado. Tudo bem? Beleza. Que é o que a gente tem bem aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado. Vezes o determinante, olha lá o que eu falei, de quem tinha sobrado? Desse carinha. Beleza. O que já é diferente, me acompanha passo a passo, sem spoiler, sem ficar lendo aí, dando pausa aí no negócio, viu? Senão vai dar errado. Aí, olha lá. Temos agora a nossa segunda etapa, nosso coeficiente C, né? Temos a nossa primeira coluna, olha lá a nossa segunda linha, o que aconteceu? Selecionamos o nosso C. Por que nós temos o menos 1 elevado à terceira? Vamos lá. O nosso C ele é vezes menos 1 elevado à linha mais a coluna dele, né? Nosso I mais J. Quem é a linha dele? A nossa linha, nós temos a segunda linha, mas estamos ainda na primeira coluna. É por isso que esse carinha, por exemplo, é C vezes nosso menos 1 elevado à terceira. Para a gente, isso vai gerar, então, nosso menos C. Esse cara aqui é importante, porque ele vai fazer a nossa troca de sinal. Você lembra que quando a gente fazia, né, a nossa o determinante, né, lá na regra de Sarri, a gente pegava as principais positivas e as secundárias negativas? É como se a gente estivesse alternando, né, voltando o caminho entre eles, né? Então, a ideia principal aqui é, para a gente poder regular esse sinal em que a gente tem um certo drible para isso.
Esse drible é exatamente verificar o seu cofator pela linha em coluna, menos 1. Importantíssima essa etapa. Aí finalmente nós temos então ó, o nosso B. Então, para a gente é a mesma coisa que fazer o nosso AD vezes menos BC. Ah, Franco, mas eu já sabia disso, pô, sacanagem, isso aí, maldade comigo, né? Meu Deus do céu. Não, cara, não preocupa com isso não, porque olha só, o que eu quero mostrar para você é que essa matriz redutora aqui que a gente está fazendo, os cofatores, ela funciona. E ela funciona tão bem que ela chega no mesmo resultado que a gente já sabia fazer, que era o nosso A vezes D menos C vezes B. Olha lá, é exatamente o mesmo resultado que a gente fez. Só que utilizando uma 2x2, é claro, né? Ou você queria que eu fizesse direto um exemplo de uma 4x4, né? O nosso processo aqui é para tentar reduzir etapas. Reduzindo essas etapas, aí a gente consegue fazer passo a passo, beleza? Vamos continuar. Olha lá. Aqui na de baixo, eu vou só apagar aqui porque as nossas observações elas são importantes para a gente poder integrar na próxima, tá bom? Vamos lá. Aqui então, ó, nós temos uma matriz 3x3. Na nossa matriz 3x3, então, vamos tentar fazer aqui, ó, etapa a etapa, ó. Primeiro, nós vamos pegar a nossa primeira coluna de novo. Na nossa primeira coluna, vamos lá. Primeiro elemento que nós vamos encontrar é o nosso elemento A. Vamos então ter que nosso A equivale, né? Eu vou até aqui apagar, ó. Vamos fingir que isso daqui não existe, só para mostrar para você aqui o que acontece passo a passo. Vamos lá, nós temos então o nosso elemento A multiplicado por... Aí a matriz que vai ser gerada é o determinante desse carinha aqui. Esse determinante, como ele é um 2x2, a gente sabe quanto que é. Nós vamos ter então nosso menos 1 elevado. Linha coluna do A, linha 1, coluna 1, quer dizer que é elevado ao quadrado. Vezes o nosso determinante que a gente tem do EF, olha lá, EF, HI. HI, beleza. Aí vamos somando, né? Somando então, aí o outro elemento que nós vamos pegar, a letra D, né? O Dzinho aqui, ó. Deixa eu pegar a borrachinha. Vamos lá. Esse carinha então, ó, vamos pegar aqui. Apaga aqui essa juventude. Pronto. Temos aqui a nossa letra D, né? Eu vou até deixar marcado aqui assim então, ó, de vermelhinho ali assim, só para a gente poder ir linha a linha. Quer dizer então que nós temos o nosso D vezes menos 1. Qual a linha, qual a coluna do D? Nós temos a primeira coluna, só que na segunda linha. 1 mais 2 quer dizer que está elevado à terceira, vezes o determinante de quem que sobrou? Sobrou BC e nosso H e I. Beleza, né? Sobrou esse determinante. Mais um, né? Ainda temos o terceiro elemento. Nós temos aqui o G, né? O G multiplicado por terceira linha, primeira coluna, 3 mais 1, menos 1 elevado à quarta. Aí vamos lá. Utilizando esse carinha, né? Vamos lá apagar aqui para poder visualizar ele. Visualizando esse carinha aqui, ó. Visualizando ele. Eliminou então para a gente, nós temos aqui, esses caras estão eliminados, sobrou somente para a gente B, C, E e F. E olha só o que acontece aqui, o que eu tinha escrito aqui para a gente passo a passo. Ó. Essa partezinha de baixo. Então, para a gente sabe calcular já esses carinhas. Então, fazer a nossa determinante de recorrência, ele meio que reduz o grau da matriz que você está analisando. Porque, olha só, se a gente fez uma matriz 3x3 aqui, olha só o determinante que a gente está calculando efetivamente. A gente está calculando de um 2x2. Então, vamos fazendo passo a passo. Isso de novo, de novo e de novo. E, nossa, como seria conveniente se a gente tivesse esses coeficientezinhos aqui, ó, igual a zero, né? Porque ia zerar todo mundo. Então, uma das técnicas que são interessantes para a gente poder analisar é tenta sempre escolher uma colunazinha que a gente tem, né, ou nossos coeficientes iguais a zero. Mas para isso a gente tem que falar sobre o teorema de Laplace, que é daqui a pouquinho que a gente chega nele. Então, ó, o exemplozinho que eu dei aqui para a gente é bem simples, bem tranquilo aqui assim, ó, nosso determinante de recorrência. Perceba que nós temos uma matriz 4x4 aqui. Eu vou montar todo o processo para você, mas você vai ver que em vários elementos a gente não precisa calcular nada. Por quê? Olha só, quem são os nossos cofatores que estão sendo efetuados aqui? Nós temos 0, 0, 0 e 0 aqui, ó. E a gente sabe que 0 multiplicado por qualquer coisa vai ser resultado 0. Então, para a gente é muito vantajoso. Então, olha lá. Vou apagar aqui para a gente começar passo a passo. Preparado? Vamos lá. Se segura na cadeira, que agora a emoção começa, né? Vamos lá. Aqui, então, ó, nós temos aqui o nosso elementozinho 3. Vamos lá, vamos calculando o determinante. Então, ele é o nosso cofator 3 vezes menos 1 elevado. Qual é a linha, qual é a coluna dele? Ele está na primeira linha, primeira coluna. Então, primeira linha, primeira coluna, nós temos menos 1 elevado ao quadrado, vezes o determinante de quem? Vamos lá.
Nós queremos o determinante, então, da matriz que sobrou aqui, né? Como se fosse esses elementozinhos bem aqui, ó. Eles não sobraram, então, quando a gente eliminou a primeira linha, a primeira coluna? Então, nós vamos lá, colocar o 2, 0, 4, 4, 1, menos 2. Finalmente, nós teremos 1, 3 e 3. Beleza. Deixa ele aqui. Por enquanto, a gente não precisa organizar ele tudo alinhadinho, não, porque calcular esse determinante vai ser para daqui a pouquinho, tá bom? Aí, vamos lá. Vamos agora para a nossa segunda linha. Na nossa segunda linha, eu vou lá apagar a primeira linha aqui de novo para a gente, tá bom? Vamos lá. Na nossa segunda linha, vamos selecionar o nosso cofator zero, tá bom? Ah, Franco, já vai dar zero. Calma, calma, calma. Eu vou montar tudo passo a passo com você, só para você ver que... E se fosse outro número ali como cofator? Tem como a gente calcular? Tem como, só dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Vai gerar aqui para a gente, então, ó, 0 vezes... Aí nós temos o menos 1 elevado. Qual é a linha e coluna que está esse cara? Nós estamos na primeira coluna, só que na nossa segunda linha. Quer dizer, então, que primeira coluna e segunda linha, nós teremos aqui menos 1 elevado à terceira, vezes. Aí vamos lá para o determinante desses carinhas. Quem são os elementos que sobraram? Sobraram os elementos aqui, ó, dessa partezinha de cima, continuando aqui embaixo, né? Como se a gente tivesse eliminado toda essa nossa linhazinha aqui, né? Então, para a gente, temos o 1, 2, menos 2. Nós temos, então, o nosso 4, 1, menos 2. E aqui a gente tem 1, 3 e 3. Beleza. O que a gente tem que fazer agora? De novo, a gente vai repetir esse elemento, porque na nossa coluna nós temos 4 linhas. Então, vamos repetindo passo a passo, cada um dos elementos, tudo bem? Então, vamos lá. Etapa a etapa aqui, então, ó. Repetindo de novo o processo. Vamos lá. Só vou fazer na linha de baixo só para você poder visualizar que é a mesma coisa, tá? Para não ficar muito, né? Não, eu vou utilizar aqui até o finalzinho então, né? Teremos então 0 vezes o nosso menos 1 elevado. Aí vamos lá, estamos usando esse elementozinho bem aqui, né? Nós temos a nossa primeira coluna, terceira linha. Bem, primeira coluna, terceira linha, quer dizer que nós temos menos 1 elevado à quarta, vezes. Aí quais são os elementos que sobraram? Olha só. Eliminamos essa linhazinha bem aqui, né? Quer dizer, então, que sobraram esses elementos. Olha lá, vamos calcular o determinante de 1, 2, menos 2, 2, 0. Opa, esse daqui ficou desorganizado, tem que ficar bem alinhadinho para ficar bonitinho. Vamos lá. Nós temos aqui o nosso 2, 0 e 4. E, finalmente, nós temos o 1, 3 e 3. E, finalmente, o nosso último, né? Só para somar ele aqui, né? Nosso último elemento, então, da nossa matriz 4x4, só para você poder visualizar que a gente consegue encontrar determinante da matriz 4x4? Conseguimos, pela matriz dos cofatores, que é redução de grau aqui assim, tudo certo? Então, vamos lá. Aqui temos, então, teremos o nosso 0 vezes. Aí aqui já nós temos o menos 1. Aí, de novo, né, nós temos na primeira coluna, agora nós estamos na quarta linha, né? Então, temos 1 e 4, vai gerar para a gente menos 1 elevado à quinta. Agora, de novo, olha lá, eliminamos essa linhazinha bem aqui, né? Vai gerar para a gente, então, ó, 1, 2, menos 2. Nós temos o 2, 0 e o 4. Teremos o nosso 4, 1 e o menos 2. Beleza, determinamos esses caras. Tá, você viu que é um processo bem repetitivo, mas olha só, nós reduzimos de uma ordem 4 para uma ordem 3. Se a gente quisesse continuar com esse processo para cada um deles, também conseguiria. É claro, né? A gente tenta reduzir sempre para determinantes ou matrizes que a gente consegue já calcular passo a passo, né? Ou pela regra de Sarri, ou simplesmente pelo cálculo determinante da principal com a antiprincipal, com a nossa secundária. Então, aqui na nossa etapa, ó, a gente consegue já calcular algumas coisinhas. Como nós tivemos aqui no exemplo, né, a nossa primeira coluna ela tem vários elementos iguais a zero, significa que esse resultado aqui é igual a zero, esse resultado aqui é igual a zero e esse resultado é igual a zero. Por que isso acontece? Isso acontece aqui, ó, porque o nosso cofator foi igual a zero. Olha lá, nosso cofatorzinho aqui, ó, esse cofatorzinho 0, 0 e 0. E a gente sabe que isso tudo calculado, esse carinha todo aqui, ó, ele é um número a ser calculado, né? Então, como o nosso determinante ele é um número, e quando a gente está multiplicando esse carinha aqui por zero, então todo o nosso resultado vai dar zero. Para a gente é muito vantajoso isso, quando nós temos uma coluna igual a zero. É para isso que vai servir nosso teorema de Laplace, a gente vê já já. Então, quando isso aqui acontece, a gente pode, ó,
simplesmente eliminar esses passos, né? Como eu disse para você, eu fiz passo a passo só para mostrar para você como que é que desenvolve todo o resto do processo. Para a gente aqui, o que é importante é a gente calcular somente esse nosso determinante. Então vamos lá, vamos continuar calculando. Vamos lá. Aqui então, isso daqui é a mesma coisa que em termos, né? 3 vezes. Aí vamos calcular o determinante desse carinha. Lembrando, como que é a nossa regra de Sarri, né? Nossa regra de Sarri, para a gente poder calcular o determinante, a gente vai copiar, então, as duas primeiras colunas da nossa matriz. Para isso, então, aqui, ó, vamos tentar reescrever. Vou fazer passo a passo aqui embaixo, porque o nosso cálculo determinante já está quase feito, né? Quase pronto. Relembrando nossa regrinha de Sarri. Você não viu a regra de Sarri, cara? Que isso? Tá na nossa última aula. Pula lá agora, pausa esse vídeo, toma uma aguinha, vai lá assistir essa aula lá assim, porque eu vou te mostrar passo a passo como que se faz essa regra de Sarri, que é um método da gente encontrar determinantes de uma 3x3, tá bom? Então vamos lá. Nós teremos então aqui, ó, nosso 2, 0 e 4. Nós teremos o nosso 4, 1 e menos 2. Aí nós temos o nosso 1, 3 e 3. Aqui então vamos repetir as duas primeiras colunas. Teremos 2, 4 e 1. E nós teremos o nosso 0, 1 e o 3. De novo, né? Vamos lá, vamos usar as coresinhas aqui, né? Vamos usar o nosso azul para a nossa principal. Teremos as nossas diagonais principais aqui. Vamos efetuar o cálculo. Aí depois nós vamos fazer o mesmo cálculo para as secundárias, trocando o nosso sinal respectivo. Vamos ter então 2 vezes 1 vezes 3 são 6. 0 vezes menos 2 vezes 1 é maravilha quando tem um elemento 0, né? Porque o nosso resultado dá 0, né? Mais 0. Só vou representar o 0 aqui, ó, só por questão de que a etapa foi concluída, tudo bem? Eu sempre recomendo fazer isso porque o nosso grande problema com matriz é a organização dos dados, tá bom? Teremos então 4 vezes 4 são 16, vezes 3 gera pra gente aqui, ó, 48. Beleza. Aí aqui então, ó, vamos lá agora para as nossas secundárias. Deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar aqui a nossa corzinha azul. Vamos lá. Apagando essa juventude azul aqui, vamos colocar de outra cor agora para a gente poder verificar as secundárias. Nas nossas secundárias a gente tem usado vermelho aqui, né? Então, vamos lá. Na nossa secundária, ó, importantíssimo tentar reescrever a matriz, pelo menos com as linhas e as colunas alinhadas, tá bom? Por que isso? Porque fica mais fácil você representar. Nem sempre você está aí com marca-texto para poder fazer esses cálculos, tudo bem? Vamos lá. Aqui, então, vamos lá. Teremos, então, aqui nosso resultado. 1 vezes 4 são 4. Só que negativo, vamos trocando o sinal. Menos 4. 3 vezes menos 2 são menos 6. Com 2 são menos 12. Trocando o sinal, vai gerar para a gente mais 12. Opa, mais 12. Aí nós temos aqui 3 vezes 4 vezes 0 dá 0, né? Perfeito, né? Trocando o sinal continua sendo 0, tá? Toma vergonha, tá? Para de inventar sinal aqui na criatura. Galera, então, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. O nosso 48 mais 12 são iguais a 60, né? Nós temos então 66 menos 4 gera pra gente o nosso determinante igual a 62. Beleza, e encontramos o nosso resultado. Isso quer dizer que é igual a 3 vezes 62. Então, para a gente, isso vai gerar aqui, ó, 186. Beleza. Determinante grande, né, esse carinha aqui, né? Mas mesmo assim, olha só, é uma matriz 4x4 e a gente acabou de encontrar o determinante dela. Não dá tanto trabalho assim quando nós temos uma coluna conveniente. Essa coluna é extremamente conveniente para a gente, porque essa coluna nós temos toda ela igual a 0 ali, assim, praticamente. Só um elemento, né, diferente do 0. Então, isso daqui facilita um pouco a nossa vida quando a gente tem os elementos iguais a 0. Tudo bem? Beleza? Outro tipo de cálculo de determinante que a gente tem aqui, aqui eu vou tentar mostrar para você aqui só esse exemplo para você tentar executar. Tenta fazer passo a passo, só que a nossa diferença aqui dessas etapas é que perceba que aqui eu tenho elementos 1, 2, 3 e 4, né? Não tenho iguais a 0. Então, eu acho que o nosso tempo vai ficar muito na aula, vai ficar muito longa, né? Se eu fizer todas as etapas com você. Então, não se preocupa. Nesse carinha aqui, então, ó, fica aqui para você de presente, né? Coloca no comentário aí, vê se você conseguiu desenvolver, verifica qual é o cálculo determinante, que depois eu volto aí e falo assim, acertou, criatura iluminada do meu coração, né? Vamos lá. Aqui então, ó, nós temos um outro tipo de teorema para a gente poder desenvolver, que é o nosso teorema de Laplace.
Qual é a vantagem do teorema de Laplace? A gente consegue fazer aquela matriz dos cofatores que a gente faz agora com linhas e colunas. A gente pode fazer com linhas ou colunas diferentes. Isso daqui que é legal. Porque às vezes você tem, olha só, vou colocar aqui nesse exemplo. Aqui a gente tem uma linha que é extremamente interessante para a gente poder desenvolver. Só que, desculpa, a gente tem uma linha para poder desenvolver extremamente interessante, só que caramba, a gente só fazia pela coluna. Poxa, será que tem como fazer pela linha? Pelo teorema de Laplace, temos sim. Então, a ideia é, né, o nosso determinante dessa matriz de ordem n, né, maior ou igual a 2, né, é a soma dos produtos elementos de uma fila qualquer, linha ou coluna, pelos respectivos cofatores. O que isso significa, né? Vamos lá, vamos com calma, peraí, Franco, peraí, né? Depila esse coração peludo de maldade e vem junto para a luz comigo, né? Então, a ideia é, nós temos uma coluna qualquer, né? Nós temos aqui uma coluna qualquer. Então, eu tenho aqui uma coluna, sei lá, que eu descobri que os elementos dela, ela tem muitos zeros nessa coluna. E que é muito conveniente para a gente, porque quando a gente vai efetuar qualquer tipo de multiplicação, ter vários zeros, poxa, facilita muito a nossa vida. Aí eu descobri que essa coluna, ela existe. Poxa, então eu consigo calcular o determinante dessa matriz a partir dessa coluna. Mas como fazer isso? Vamos lá. A ideia é a mesma. Olha lá. Nós temos ainda, né, o nosso elemento A1ij, pegamos esse carinha e nós vamos multiplicar pela matriz determinada pelo AIJ, né? Ou seja, de novo, né, nós vamos fazer aqui, então, nós temos I linhas e nós temos J, né, elementos, né? Olha só, nossa A1J. Então, a gente vai eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Ou seja, é a matriz dos cofatores, só que para qualquer tipo de coluna que a gente está determinando. Mesmas etapas que a gente estava desenvolvendo. Mas, poxa, e se acontecer se eu tiver uma linha conveniente para mim em vez de uma coluna? Nós também temos esse caso. Na nossa matriz dos cofatores, né, que é a nossa matriz de recorrência, Laplace ele descobriu que isso funciona para qualquer tipo, né, de matriz. Então, a gente consegue desenvolver fácil, né? O teorema de Laplace, na verdade, ele vem para afirmar para a gente essa matriz dos cofatores. O teorema de Laplace ele serve para a gente poder fazer qualquer tipo de determinante a partir dos nossos cofatorezinhos. Olha que bonito, né? Fica muito mais fácil para a gente. Vamos tentar fazer um exemplozinho então aqui, Digamos que eu tenho aqui, eu mostrei para você, que tem o exemplo da nossa linha e tem o exemplo da coluna, né? Eu vou mostrar para você qual exemplo é melhor. Como nós fizemos o exemplo da coluna lá no nosso matriz dos cofatores, eu vou fazer esse exemplo da linha e vou deixar esse daqui da coluna para você. Só que olha só, a dica é, pega essa colunazinha e pega esse elementozinho aqui, como cofatorzinho para a gente poder fazer, passo a passo, etapa a etapa. A mesma coisa vai acontecer com os outros. O cálculo é o mesmo. O teorema de Laplace é lindo por causa disso. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Para a gente calcular então nosso respectivo determinante, a gente vai fazer de novo a nossa matriz respectiva dos cofatores. Para a gente, nós estamos pegando então a nossa terceira linha. Por que nós estamos pegando a nossa terceira linha? Porque ela tem maior quantitativo de zeros. Não significa que são todos elementos iguais a zero. Por exemplo, aqui nós temos o 3 e nós temos o 2 aqui, né? São elementos diferentes de zero. Mas isso facilita porque nós temos dois determinantes a menos para poder calcular. E caramba, como o tempo é precioso para a gente poder desenvolver isso. Então, para a gente, então, nós teremos o nosso 3 vezes, aí o nosso menos 1, aí elevado. Bem, estamos pegando o elemento da primeira coluna, terceira linha. Primeira coluna, terceira linha, então nós temos menos 1 elevado à quarta. Multiplicado por qual é a matriz dos elementos que sobraram. Essa é a mesma sacada que a gente tinha feito, né? Bem, nós estamos eliminando a nossa primeira coluna aqui com esse cara. Sobrou então para a gente o 2, 1, 1, 1, 4, 3 e o 3, 2 e 5. Beleza, sobraram esses caras. A vantagem agora é que todas as outras colunas que a gente for pegar, vamos lá, veja se você me acompanha. Todas as outras colunas que a gente for pegar aqui, o nosso primeiro elemento do cofator vai ser o zero. Então, na outra coluna aqui assim, vai ser zero. Então, a gente nem precisa se preocupar com esses caras. O que a gente tem que se preocupar é com o último, tá? Com o últimozinho aqui, a gente vai ter que se preocupar. Pega a borrachinha, vamos lá. Esse carinha aqui, a gente se preocupa. Por quê? O nosso cofator é o 2. Vamos lá, nessa colunazinha então aqui. Nós estamos então fazendo, vamos lá, vamos adicionar então com 2 vezes. Aí vamos lá, nós temos o nosso menos 1 elevado. Bem,
Perceba, nós estamos na nossa terceira linha e nós estamos na nossa quarta coluna. Então nós temos, ó, 3 mais 4, ó, diferente do que a gente tinha quando a gente tinha determinado somente a primeira coluna, né? Nosso cofator. Então nós temos, ó, 3 mais 4, nós vamos gerar aqui elevado à sétima potência, tá bom? Aí aqui nós temos a sétima e vamos pegar toda a matriz que sobrou a partir dela. Vamos lá, sobrou a matriz, então, 1, 2, 1, 2, 1, 4. E nós temos então a nossa matriz 4, 3, 2. Perfeito. Temos aí assim, ó, esses carinhas aqui representados. Para a gente, então, é vantajoso porque, olha só, reduzimos um trabalho gigantesco só por causa da escolha. Ah, Franco, eu quero resolver com a primeira linha, a primeira coluna. Pelo amor de Deus, faz isso não, criatura iluminada do meu coração. Porque, olha lá, você vai ter que fazer 4 determinantes. Aqui a gente reduz pelo menos para 2. Não faz isso com você, não. É uma crueldade isso aí, né? Vamos lá. Aqui pra gente, então, ó, vamos lá, vamos calculando. Eu vou fazer passo a passo o determinante desse primeiro e o determinante do segundo, tudo bem? Vamos lá. Pra gente, então, teremos o nosso determinante aqui, nosso 2, 1, 1. Nós teremos o nosso 1, 4, 3 e, finalmente, 3, 2 e 5. 3, 2 e 5. Vamos calcular o determinante desse cara. Primeiro passo é, vamos repetir as colunas. Teremos o nosso 2, 1, 3 e finalmente nós teremos um 1, 4, 2. Beleza. De novo, né, vou utilizar, né, a nossa cor da nosso determinante das diagonais principais está sendo azulzinho, né? Então vamos pegar aqui, ó, esses carinhas. Olha lá, tá vendo? Ó, o meu não tá tão bem alinhado, olha lá, ficou feio, tá vendo? É isso que acontece. Aí aqui, ó, a gente tem esse carinha aqui, ó, tá vendo? Ó, não ficou bonito, não faça isso, ó, viu? Ai, ai, ai. Vamos lá, aqui ó, então ó, nós vamos ter o nosso 2 vezes 4 são 8, vezes 5 vai gerar para a gente 40. 1 vezes 3 vezes 3 gera para a gente aqui nosso 9. E nós temos 1 vezes 2, quer dizer então que vai gerar para a gente simplesmente 2. Beleza. O nosso determinante então aqui, ó, vamos tentar integrar, né, os nossos diagonais principais. Vai gerar aqui então para a gente 49 mais 2, né, gera para a gente 51. Beleza, vamos à nossa segunda etapa aqui. Na nossa segunda etapa, deixa eu apagar esses jovenzinhos aqui, né? O cálculozinho está feito, então, ó, pronto. Nossa secundária a gente está utilizando vermelho, tá bom? Vamos lá. Na nossa secundária temos aqui, ó, o 3, 4 e 1, 2, 3 e 2, 5, 1 e 1. Beleza, vamos lá. Agora na secundária ficou menos feio, né? Menos feio. Vamos lá. Teremos então 3 vezes 4 vezes 1 gera pra gente 12. Não troca o sinal ainda, criatura iluminada do meu coração. Faça padronizado. Só troca o sinal no momento que você for efetuar o respectivo cálculo, tá bom? Nós temos 2 vezes 3 são 6, vezes 2 gera pra gente 12. E finalmente 5 vezes 1 vezes 1 que gera pra gente 5 também. Beleza. Teremos então aqui 24 mais 5 são 29, né? Quer dizer que nós vamos extrair 29. Tudo bem? Belezinha até agora, né? Então nós temos 51 menos 29 gera pra gente aqui, ó, 22, certo? Tá. Chegamos no nosso resultado aqui, né? Nosso 22. Esse é o determinante desse cara, 22. Vou só colocar aqui, ó, esse det é igual a 22, tá bom? Vamos fazer o determinante agora do nosso segundo, né, da segunda matriz. Percebeu que para fazer uma matriz 4x4, quando não é todo mundo zero, o negócio já começa a feder um pouquinho, né? O negócio fica um pouquinho mais chatinho de desenvolver. Aí vamos lá. Vamos lá agora passo a passo para esse carinha aqui. Nós temos o nosso aqui, ó. 1, 2, 1. Nós temos o 2, 1, 4. Finalmente nós temos o 4, 3, 2. Coloca o determinante. E repete de novo a coluna. Teremos 1, 2, 4. 2, 1, 3 aqui. Beleza. Maravilha, então. Pra gente, então, ó, no nosso resultado, olha lá, vamos lá. O principal, né? Na nossa diagonal principal, vamos ter o nosso 1, 1, 2, 2, 4, 4, olha lá o roubo, olha lá, tá vendo? Ó, isso aqui é feio, ó, não, viu? Viu? Não tá alinhadinho bonitinho, mas tentando fazer um pouquinho mais rápido para você, tá bom? Vai gerar aqui pra gente, então, ó, nosso resultado, 1 vezes 1 vezes 2 são 2, 4 vezes 4 são 16, vezes 2 são 32, 1 vezes 2 vezes 3 são 6, beleza. Na nossa secundária, vamos lá, vamos utilizar a nossa secundária aqui, né? Vamos lá. Na nossa secundária aqui, teremos então, ó, 4 vezes 1 vezes 1, 3 vezes 4 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2, né? Vai gerar para a gente, então, teremos então 4, 3 vezes 4 são 12, então 12, nós teremos então aqui 8, né? 2 vezes 2 vezes 2.
Vamos lá, nos nossos resultados, geramos aqui, né, 40, né, porque são 32 mais 8, e agora nós temos aqui 24 menos 24, gera para a gente igual a 16. Perfeito. Agora, olha lá, para a gente, então, nós temos 3 vezes 22, porque nosso menos 1 à quarta ficou somente 1. E nós temos o menos 1 elevado à sétima, né, que para a gente equivale a menos 1, então para a gente fica menos 2 vezes o nosso 16. Teremos então que isso daqui é igual a 66 menos 32, que gera para a gente aqui, ó, 34. Nosso resultado do determinante dessa matriz 4x4. Linda, né? Maravilhosa. Então, perceba que aqui, ó, nesse exemplo, eu escolhi uma matriz em que nós temos a linha, nossa linhazinha é 3002. No exemplo que eu vou deixar para você, com certeza, né? Com certeza você vai fazer, cara. Você já chegou até aqui, você tá com sangue no olho futebol clube, rapaz. Aí, ó, você vai escolher uma matriz aqui, ó, que eu tô até já te dando a dica, cara. Escolha essa segunda coluninha aqui, ó. Para você é ouro isso daqui, cara. Porque olha só, você vai fazer só o cálculo de um determinante de uma 3x3. Por quê? Todos os cofatores dessa coluna aqui, ó, exceto o 4, né, vão ser iguais a zero. Então vai facilitar muito a sua vida. Encontra o resultado, comenta aqui assim para a gente verificar se você desenvolveu. E olha lá, vou estar de olho aí, rapaz. Na aula de hoje, então, nós vimos um teorema poderosíssimo, cara, para a gente poder calcular determinante. Agora você consegue fazer de qualquer coisa. Faz aí de uma matriz 20 por 20. Não, pelo amor de Deus, faz isso não, vai demorar tempo danado. Então, na aula de hoje, a gente fez com que você desenvolvesse habilidades para você calcular qualquer tipo de determinante, uma matriz 4x4, 3x3, 5x5, 6x6, a da recorrência. Mas além da recorrência, nós chegamos a um resultado interessantíssimo, que é o nosso teorema de Laplace, que a gente pode escolher qualquer linha, qualquer coluna para calcular determinante. Cara, isso é demais assim para a gente poder fazer. Então, com qualquer tipo de matriz, a gente consegue fazer um determinante dele lindamente, né? Então, nessas etapas que a gente tem determinantes, eu vou apresentar ainda mais à frente um pouco de determinantes um pouco diferenciados, né? Algumas etapazinhas diferentes para a gente poder finalmente chegar nos sistemas lineares. Bem, eu sou o Franco e eu espero que você tenha aproveitado um pouquinho essa aula e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!